Bom dia, minhas amadas. Um excelente e abençoado dia. Estamos aqui para seguir o nosso devocional, né? O nosso plano anual de estudo bíblico. E é sempre com muita gratidão, com muito amor, né? Com muito entusiasmo que a gente vem aqui a cada manhã. Então, hoje estarei aqui, né, comentando. A gente segue o nosso estudo do capítulo 4 ao 6 de 1 Crônicas. Então já pega aí a sua Bíblia e vamos aqui seguir. Nos capítulos anteriores a gente comentou a respeito da importância, né, da genealogia, da minha, da sua, assim como a Bíblia, né, o documento histórico mais antigo, ele dá essa importância, né, a cada nome, desde a origem, né, de Adão. Então ele vai trazendo essa descendência, a ancedência, porque importa, né? Cada vida, cada pessoa é importante. Então a Bíblia sempre nos mostra. E quando a gente vai vendo dessa origem, né? Inclusive o livro fala, e isso não é concluído, porque, né, já são mais aí anos e anos, milênios de história. Então, aqui, por isso que ele não é um livro concluído, porque aqui está eu, você, toda a nossa ancestência e descendência, né? Então isso é importante. Então é um livro que jamais, né, assim, ele tem como dar todas as genealogias, todas as descendências. Cada vida importa para Deus, né? Então tal que Deus nos inclui. Esse é o mandamento, né? E o quanto isso é lindo a gente entender a importância que a gente tem para Deus, o quanto ele se importa com a minha vida, com a sua vida, né? Afinal foi por mim, por você que ele enviou o seu próprio filho, que ele se fez homem, né? Para que pudesse cumprir toda a lei, da qual nós, na nossa limitação humana, a gente vê aqui muitos dos reis, muitos dos libertadores fizeram o seu melhor na medida do que podiam, mas falharam, né? Então Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu ali no final, né? Na sua velhice, levantou ali templos, levantou para adorar outros deuses. Então o que que Deus nos ensina? Que só Ele é perfeito, né? Então, que nós possamos, né, reconhecer a nossa fragilidade e total dependência de Deus, porque para sermos bons, para sermos quem somos, a gente precisa estar ligado nele, porque é desse revestimento, desse poder que nós somos, que a gente consegue ser bom, que a gente consegue amar o próximo, que a gente consegue servir, né? É por isso que a gente faz aqui com muito amor sempre aqui os devocionais. Elisete, minha amada, bem-vinda. Então é por esse amor que a gente consegue, né, resplandecer essa luz, transbordar. É por amor. Então que a gente, né, realmente tome posse desse entendimento, que a nossa vida importa, que eu sou importante para Deus, que você é importante para Deus, que nós somos amada de Deus. E Ele se importa tanto com a gente que Ele dá toda a nossa ancestência e toda a nossa história. Então, quando a gente fala aqui de crônicas, quando a gente coloca aqui a nossa história, fala do avô, do bisavô, é do livro de crônicas, né? É dessa genealogia que a gente, né, se reporta. E aí, seguindo aqui o nosso estudo, né, que ontem, né, a gente falou, então, a gente vê aqui muito comum nas eras passadas ter muitos filhos, né? A gente vê a história de Noé, de Israel, com 12 filhos, 8 filhos. Minha avó mesmo teve 9 filhos, uma avó materna, minha outra avó paterna, 8. Então, assim, a gente vê, né, e quando há aquelas festas de comemoração, 70, 60 anos, tem ali os 9, 12 filhos, e aí vem tantos netos, e vários bisnetos, né, e os agregados, noras e genros. Então, forma aquela foto linda, né, com muita gente, com a casa cheia. Então, né, isso é muito lindo. E hoje na nossa geração é comum a gente ter 2 ou 3, mas assim, a gente sabe, como o próprio livro de Eclesiástico, que eu gosto muito, ele diz que no mundo é assim: tudo que sempre houve é o que sempre haverá e o que volta a ser. Então a gente vê que muitas das tradições que deixaram-se, que se perderam, com o tempo ela volta, né?
Então hoje a gente já vê que algumas famílias já estão assim, quando a gente até toma assim aquele susto, nossa, 5 filhos, 4 filhos, né? Mas isso, e cada filho, ele vem com sua herança, com a sua porção, né? Eu creio muito, inclusive quando eu vejo alguém dizer, eu não vou ter filho porque os tempos difíceis, eu digo, nossa, falta muita fé assim em Deus, né? Porque ele próprio, quando veio ao mundo, mesmo sendo humilde que ele se fez, né? Ele mostrou que é possível, independente da condição, embora o seu pai fosse marceneiro, né? E aquela profissão naqueles tempos dava uma condição ali, né? Uma condição razoável, uma classe boa, o suficiente, né? Digamos assim. Então, ele próprio, quando se fez, por que que Deus vem? Ele mostra que os 3 reis magos ali trouxeram ouro, mirra e os olhos ali, né, para ele. Então, assim, cada criança, se Deus provê, se ele deu autorização para nascer, você vem com a sua porção, com a sua herança pronta. Então, por isso que fala que Jesus, né, teve ali a sua porção, ele recebeu o ouro, recebeu a mirra, que é algo precioso, né? Cada um de nós temos a nossa porção aqui na terra. Então, cabe a nós, fala-se que Jesus ele teve que crescer em sabedoria, estatura e sabedoria, para poder administrar, né, esse recurso. Então, que a gente tenha esse entendimento, que a gente tome posse de querer crescer, né, como pessoa, servir ao próximo, né, e Jesus foi o maior exemplo de servir, né, de servir toda a humanidade. Então aqui a gente aprende muito isso, né? E aí segue aqui nesses capítulos seguintes, no 4, que ele fala da descendência de Judá, um dos filhos de Israel. E aí ele vai relatar, né? Você com sua Bíblia pode pegar, tem muitos códigos, muitas lições assim preciosas. E seguindo na descendência de Judá, fala-se no versículo 9 a 10, que um deles, né? Ele fala que gerou, e ele fala assim, um deles foi muito amado por seu pai. Por isso lhe puseram o nome de Ainaí. E lhe disseram, o Senhor encherá de bênção e engrandecerá teu território. Sua mão estará contigo e ele te livrará de todo o mal. Para que o mal não tenha domínio sobre ti, e ele te dará o que pedistes. Então aqui a importância de orar, né? De saber orar e de tomar posse dessa sua herança. Eu sou amada de Deus. Porque quando a gente tem esse amor, a gente se sente amado, a gente consegue o que quer, né? A gente tem o exemplo do nosso filho, né? Ele é tão amado que ele consegue o que quer de nós quando ele chega e pede, né? Então, que eu me sinta, que eu tome posse hoje, me sinta amada por Deus. Quando eu digo eu sou amada por Deus, eu posso pedir o que eu quiser pro meu pai, que ele vai me dar de posse. Isso é importante, né? E aqui ele fala da oração, olha só, no versículo 10, capítulo 4. E lhe disseram, Senhor te encherá de bênçãos e engrandecerá teu território. Sua mão estará contigo. Então, a importância de, primeiro, eu tenho que ter o abençoador para me ter as bênçãos. Então, é servir de todo o coração. Porque imagina que quantas pessoas querem ter as bênçãos. É bom ter bênção, é bom ter o milagre, é bom você ter aquela provisão. Mas você não quer o abençoador? E aí? Ter o abençoador eu acordei, eu vou orar, eu vou agradecer, né? Então, assim, a primeira coisa do dia, obrigada, Deus, pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde, pelo teu amor na minha vida. Então, é uma oração, só em você clamar, né? Inclusive, a gente fala assim, eu acordo pela manhã e clamo ao meu Deus e espero a sua resposta. Então, o nosso primeiro mover do dia é cantar, é louvar a Deus. E aí você espera a resposta, né? Porque isso é o clamar. Imagina é igual como fala assim, o galo pela manhã, né? Que Salomão diz pra gente contemplar a natureza e poder assimilar. O galo, o que ele faz? A primeira coisa pela manhã, ele dá aquele cocorocó, ele canta. E aí ele vai seguir o seu dia. Então que nós sejamos assim, a primeira coisa do dia, acordou, dê aquele seu canto, né? Faça, dê assim, eu acordei, eu tô viva, eu sinto amada. Então, clame e vá fazer o que você tem que fazer e espere a resposta do Senhor, teu Deus, naquele dia, porque Ele vai te dar a porção diária.
tudo que é suficiente para esse dia. Ele vai prover a porção diária. Então aqui a gente está recebendo essa porção, a gente senta aqui à mesa, né, para partir o nosso pão, e é o primeiro alimento, né, alimentar o nosso espírito. E aí a gente vai para os demais, né, correr para o trabalho, organizar o que tem que fazer para nutrir o corpo, né, para as vestes, para o alimento mesmo natural, para as necessidades básicas da vida que a gente tem, mas que o nosso primeiro clamor seja: acordei, Senhor, gratidão, tô viva, me sinto amada, me sinto protegida e vou fazer o que tem que ser feito porque o Senhor é meu ajudador, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele não faz tudo por nós, a gente tem que fazer a nossa parte. Gisele compartilha: hoje me sinto amada por Deus. Foi respondida uma oração para a glória dele. Amém, amém, amém. Não é lindo quando a gente consegue e fala? É promessa. Quando eu me sinto amada, que eu oro e eu tenho essa certeza de que eu vou receber, aqui ele diz, ó: Senhor te encherá de bênçãos e engrandecerá teu território. Engrandecerá teu território representa engrandecerá, digamos que seja o sucesso em tudo que você vai fazer, né? E vai expandir. Não só na sua casa você vai ter sucesso, mas fora dela, no seu trabalho. Então, assim, vai expandir seu território. Porque imagina que quando eu tenho sucesso na minha casa com a minha família, é bom. Mas quando eu consigo servir a mais vidas, não é melhor ainda? Então, esse é o expandir de território, entende? Então, cada um de nós, quando vem aqui e abre nossa boca e serve ao próximo, a gente está expandindo o território, a gente está expandindo o reino de Deus. Então, que a gente tenha essa luz na nossa casa, mas que a gente amplie o território, né? Não fique só pra gente, porque isso é servir, né? E aí ele fala: sua mão estará contigo, ou seja, Deus estará contigo e vai te livrar de todo o mal. Porque o mal a gente sabe que está ao nosso derredor, né? Então, quando a gente se levanta, o mal ele vai buscar, tá te influenciando. E muitas vezes ele não vai porque você tá forte, você tá na rocha, você é uma mulher forte. Mas aí ele vai atacar teu esposo, ele vai atacar teus filhos, ele vai atacar tuas finanças, né? Ele não se importa com... Ele quer um meio de te atacar. E aí ele vê que não consegue em você, ele vai atacar, né? Muitas vezes vem uma enfermidade, muitas vezes vem enfim, tua mente, tua emoção, mas aí você vestir o manto, né? Que a gente, quando se posiciona, a gente coloca o nosso manto. Então, eu estou com o manto, eu estou governando minhas emoções, eu não estou mais comprando compulsivamente, eu não estou mais respondendo às críticas de uma forma, né? Então, quando o outro diz algo, ele não me ataca mais. Então, você está com o seu manto real, você está no governo. Mas aí ele vê que você tá forte, ele não tá nem aí pra sua vida. Quer nem saber de você. Ele vai atacar seu filho, ele vai atacar teu esposo, ele vai atacar tuas finanças, ele vai atacar seja o que for. É o meio do qual ele usa, mas ele não tá nem aí pra tua vida, né? Pra tuas finanças. Se você tá forte, ele vai buscar um meio pra te tirar do eixo. Então aqui diz, ó, que quando o Senhor, o abençoador, está contigo, ele vai te livrar do mal, para que o mal não tenha domínio sobre ti, e ele te dará o que pedir. Então, olha como é importante estar na presença de Deus, como é importante obedecer a Deus, né? Isso é muito lindo. Então, quando a gente está com ele, quando a gente está no governo, quando a gente está no nosso manto real, o mal não tem domínio sobre nós. Porém, ele vai querer destruir. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E o que ele vai destruir? Seja suas finanças, seja seu casamento, atacar teus filhos, porque quando mexe nisso, ele nos atinge. Mesmo a gente estando forte, a gente vai, né, ter ali. Mas aí a gente vem e pede a Deus: Senhor, protege a minha casa, cuida dos meus filhos, nos livra do mal, eles estão blindados, o mal não prevalece. Então a gente tem que pedir, a gente tem que profetizar a bênção na vida dos filhos, porque eu tô forte, eles estão seguindo no caminho. Muitas vezes a gente, mulher, tá numa frequência, o marido tá em outra, né, até preocupado com outros afazeres, mas é a mulher que edifica a casa. Por que a gente mentora? Faz mentoria aqui para mulheres. Por que a gente tá aqui? Porque quando a mulher tá forte,
a gente fecha essas portas, né? Quando a mulher tá forte, o inimigo tem porta fechada. Seu esposo está guardado, seus filhos estão guardados, sua descendência está guardada, porque uma mulher sábia edifica a sua casa. Por isso que a gente mentora mulheres, por isso que amanhã a gente tem a mentoria de finanças, porque é dos meios que o inimigo ataca. Então, a gente trabalha todos esses pilares. Todos os dias o espiritual. Vem a mentoria de finanças, que está fechando a primeira temporada de finanças. Sueli fez uma entrega incrível, nossa mentora de finanças aqui do Mover. E amanhã está ainda mais extraordinário, já compartilhar aqui. Quem está lá no grupo, ó, o material aqui já está impresso. Amanhã vai ser incrível, precisa estar com esse material impresso. Então, providencia isso hoje para amanhã. Estar com essas ferramentas, porque somos nós responsáveis por fechar essas portas. E a vida financeira é uma das áreas que o inimigo ataca para te derrubar. Porque imagina que você, com a vida financeira fracassada, vai haver briga, falta de alguma coisa. Então a gente precisa dominar também essa área. Eu preciso dominar o meu corpo, eu preciso dominar a área de finanças. Ter todo esse entendimento vai fechar as portas para o inimigo te prejudicar. Então essa é a importância, né? Então, que a gente tenha essa oração, que a gente tenha a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Porque as bênçãos são consequência. Quando eu tenho um abençoador, é natural. Eu vou fazer uma oração e ele vai me responder imediato, porque eu me sinto amada, porque eu me sinto merecedora, né? Então, é isso, ó. Gisele já colocou aqui. Acabei de imprimir o meu. Maravilhoso. Então, é essas portas que a gente tem que fechar para que o inimigo não tenha domínio sobre a nossa vida. Então, olha a importância de estarmos fortes. Porque nós, mulheres, é aquela coisa, nós temos que ser fortes, né? E muitas das vezes ser forte não quer dizer que eu vou parar, eu vou desistir. Uma mulher forte, ela não desiste. Ela pode até parar para chorar, ela para tomar um café, ela para pedir um colo a alguém, ela para quando tá em uma necessidade. Irmã, ora por mim, tô precisando do seu apoio. Isso é válido, né? Quantas de nós aqui a gente diz, nossa, eu tô numa situação, ora por mim. Quando a gente pede isso, inclusive assim, quando alguém diz, ora por mim, eu faço na hora aquela oração, eu não deixo pra fazer à noite naquele momento. Eu digo, Senhor, essa tua irmã pediu. Então, quando a gente pede uma oração, é uma atitude de fé. E é essa fé que nos cura. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho fé. Pela atitude de pedir uma oração, eu já apresento a minha fé nessa oração. Então, eu vou unir minha fé com a fé dessa irmã, que certamente pode estar mais fortalecida nesse momento do que eu que cansei, que enfrentei ali um baque, né? Porque a gente mesmo forte, a gente enfrenta um baque. Mas aí, quando uma hora com a outra, a gente une a fé com a fé, é essa atitude de fé que vai te curar. Só pelo ato de pedir uma oração é de unir fé com fé. Então, uma mulher forte, ela não desiste. Ela para chorar, ela para descansar, ela para pedir um colo, ela para fazer algo, mas ela volta muito mais forte, não é verdade? Então, uma mulher forte não desiste. E aqui a gente está para se fortalecer. Todos os dias, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra. Aqui a gente só faz juntas, né? Então é isso. Aí segue aqui a descendência, né, de Simeão, dos demais filhos de Judá, né, de Israel. Então, como é importante a gente ter Deus na nossa vida, porque é através dele que vem esse poder em nós. Esse é o empoderamento que eu quero. Essa é a força que eu quero, né? É estar com Deus. Porque quando eu tenho um abençoador, as bênçãos me perseguem. As bênçãos correm atrás de mim, né? Eu nem preciso estar pedindo bênção, porque se eu tenho um abençoador, as bênçãos vão correndo ali atrás de mim, né? Eu vou ter bênção. E ele diz, e tudo que colocar a mão vai prosperar. Então, a minha vida financeira vai ser próxima. O meu negócio vai ser próspero. Deus vai enviar clientes. Ou seja, as bênçãos vêm atrás de você. É natural, entendeu? Então, porque uma mulher sábia, fala que a mulher sábia de provérbio, ela empreende, então ela tem o seu trabalho em casa, ela confecciona roupas para vender, então é um empreendedorismo. Uma mulher sábia, ela edifica sua casa como?
cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus afazeres, cuidando da sua vida financeira, ajudando o esposo na vida financeira, trabalhando, vendendo, comprando, né? Fala que a mulher sábia, ela vê um terreno, ela vê uma terra próspera e ela compra. Então, como que ela compra? Ela precisa ter o seu recurso. Então, por isso que esse movimento é de mulheres empreendedoras, porque é empreender na sua casa, é empreender no reino, é empreender para a sua vida, para o seu autocuidado, para o seu amor próprio, na verdade. E como que eu vou me cuidar se eu não tiver um recurso? Isso é inteligente, isso é sábio, isso é de uma mulher empreendedora. A mulher sábia de Provérbios, ela é uma mulher empreendedora. Então, para me ter o autocuidado, para me ter a veste que eu quero, para me ter algo, né, cuidar de mim, preciso ter recurso. Então, quando a gente fala assim que para você, Deus, você é muito importante para Deus, eu sou importante para Deus, ele nos incluiu no seu mandamento. Amarás, ó, o primeiro de todos, amarás o Senhor Deus de todo o coração, ele é o abençoador. Então, eu tendo ele, aí eu vou cuidar o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele não diz só amarás o teu próximo? Eu tenho que amar a mim mesma. Amará o próximo, mas eu não posso amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. Então, quantas vezes a gente tá aqui e busca... Tem pessoas que só amam a Deus e não amam a si. Tem pessoas que amam a Deus e amam os outros. Tá esquecendo de si. Então, o ideal é que a gente faça os três. Primeiro a Deus, depois a mim, e aí sim ao próximo. Porque quando eu amo a mim, eu vou me cuidar. Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ter um momento de desfrute, sabe? Eu vou trabalhar e eu vou receber aquele meu dinheiro e fazer algo. Eu vou fazer isso porque eu mereço. Eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou fazer ali, comprar meus produtos de make, eu vou tirar aqui um momento pra mim ali, pra um spa, pra me receber uma massagem. Isso é merecimento, minha irmã, é um autocuidado. Ah, eu trabalhei tanto, tô aqui com aquela dor, tá um nó nas costas. Eu mereço, eu tenho meu recurso, eu vou lá, eu vou pagar um massagista sim, eu vou para um spa, deixo o filho na escola e vai lá. Eu mereço esse desfrute, sabe? Isso é autocuidado. Ah, eu tenho aqui, eu quero comer isso, eu quero fazer isso. Vai lá no restaurante e faz. Isso é merecimento, é eu estar cuidando de mim. Não é egoísmo. Imagina que quantas pessoas dizem, eu não vou fazer isso pra mim, não, eu vou dar aqui pro meu filho, eu vou dar aqui pro próximo, né? Então, quem é o nosso próximo? É quem tá próximo de mim. É meu filho, é o meu esposo, né? A gente fala minha irmã. Quem que tá próximo de mim? Cada uma de nós aqui no movimento, a gente tá próximo, é próximo um do outro. Nós somos irmãs em Cristo, né? Então, assim, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade quando há uma rejeição, né? Quantas vezes a gente coloca na geladeira aquela irmã? Quantas vezes a gente coloca na geladeira aquele próximo? Porque te criticou, porque não te entende. Então você vai lá e coloca na geladeira. E ali você fica. Ai, tudo bem. E o inimigo usa desse meio, sabe? Pra destruir. Por quê? Ah, eu quero receber crítica, então eu vou ficar aqui morno, né? Então tal que Jesus disse, que você tem que ser quente ou você tem que ser frio. Quem é morno, ele vai vomitar. E muitas das vezes a gente toma de apatia por alguém. E aí onde ficou o amor ao próximo? Eu mesmo faço isso, né? Quando a pessoa me critica, quando a pessoa não entende ou não quer compartilhar, muitas vezes eu vou lá e coloco na geladeira. Mas assim, é algo que a gente tem que aprender, não é o que Deus quer, tá, gente? Mas eu faço isso. Né? Cada uma aqui, eu creio que muitas vezes, quando a gente tá com conflito com alguém, pra não buscar aquela briga, você fica ali apática, né? Você coloca na geladeira, tudo bem. No seu momento você vem e a gente conversa. No seu momento você vem, mas assim, que a gente tem que ter a sabedoria de ir lá buscar, né? E tirar da geladeira, porque isso não é sábio, não é o que Deus pede, né? Ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho esse entendimento, nossa, mesmo o outro me criticando, mesmo o outro não gostando de mim, eu tenho que ir lá demonstrar amor. Porque imagina que aquela pessoa, muitas vezes ela tem um ressentimento. Às vezes ela te vê de uma forma porque ela ainda não alcançou outro nível. Então, quanto mais a pessoa te criticar, quanto mais a pessoa te jogar pedras, mais você tem que dar amor. Porque ela tá precisando do seu amor. Então, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, você olha assim e diz, nossa, eu tenho que ter misericórdia dessa pessoa. E isso é um processo, é algo que tem que ser trabalhado. E eu confesso, eu tenho tirado muitas pessoas da geladeira, né, dessa apatia. Porque por muito tempo eu coloquei muitas pessoas lá. E ainda tem algumas, né? Então, é um processo. Então, eu tô falando mesmo de mim. É um processo que a gente vai construindo, né? Quando a gente entende esse amor. Então, isso é forte, né?
Então, assim, a gente segue para as descendências de Rúben, que fala que na cultura judaica, o primogênito, ele tem uma porção dobrada. Então, assim, o amado de Deus, ele tem todas as coisas. Eu amo a Deus, eu tenho um abençoador, eu tenho todas as bênçãos. Ele vai me conceder o que eu quiser, o que eu pedir em oração, Deus me dá. Ele vai ampliar o meu território. Eu não vou ser bênção só na minha casa, mas em todos os ambientes que eu estiver. E aí ele fala que Rúben foi o primogênito de Israel, né? Então Rúben, ele teria todas as bênçãos, mas aí ele desonrou o pai, Israel, né? Aí fala que, no capítulo 5, né? Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito de seu pai, mas como profanou o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi otorgado por o seu irmão José. Então, olha aqui como que é. Nós, sendo filho amado de Deus, né? Aqui, quando ele fala o primogênito, cada um de nós é importante para Deus. Tão importante que ele incluiu eu e você no mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, ama, filho, a ti mesmo. Porque quando eu me amo, eu me cuido. Isso é autocuidado. Autocuidado é sinônimo de bem-estar. Se eu estou bem cuidado, eu vou cuidar bem dos meus. Eu vou cuidar bem da minha casa, eu vou trabalhar bem. Então, a importância do autocuidado é amar a si próprio. Por isso que eu tenho me dedicado. Porque muitas das vezes, eu amei mais o próximo do que a mim mesma. Entende? Então, quando a gente inverte os papéis, vai haver destruição, né? Então, eu não vou suportar. Então, quando a gente coloca o manto real, é ter amor próprio, né? É primeiro eu me cuido, para depois eu cuidar do outro, né? Então, a gente já sabe muito bem disso, mas então a gente cabe aqui a gente praticar essa lição, né? A gente sabe disso, a gente conhece, na verdade, mas o saber é fazer. Né? Então, sempre há aquele exemplo quando fala primeiro eu, primeiro o amor próprio, a gente fala aquele exemplo do avião. Se houver, quando a aeromoça diz, se houver despressurização da cabine, primeiro coloque sua máscara, depois quem está próximo de você, depois de quem está do seu lado, primeiro eu, para depois eu fazer. Então, a gente normalmente tende a inverter, né? Ama a Deus de todo o coração, mas aí eu coloco Deus, né? Isso é importante, primeiro Deus. Aí eu coloco o outro e esqueço de mim. Não, tá invertido. Vai sobrecarregar o peso. Primeiro eu, né? Primeiro Deus, eu e aí o próximo. Então o amor próprio é importante. Então aqui no primogênito, quando ele fala o primogênito, ele tá falando de mim e de você. Que está lá no primeiro mandamento, o primogênito. Eu estou no mandamento. Deus me colocou lá. Filho, ama a ti. E depois o teu próximo. Então esse é um direito de primogenitude. Amar. Olha a revelação. Deus colocou eu e você lá no mandamento. Filho, ama a Deus sobre todas as coisas. Primeiro a Deus e a sua justiça. Ama a ti mesmo. Isso é o direito de primogenitura. E depois o teu próximo. E aí o que foi que fez aqui Rúben? Ele profanou o leito do seu pai. O que é quando a gente profana o leito? Quando a gente profana, né? O amor ao Pai. Quantas vezes nós profanamos o amor ao Pai e não exercemos o nosso direito de primogenitura, de porção dobrada, de eu chegar lá diante do Pai e dizer, Pai, eu quero isso, e Ele vai te dar, né? Então, quando ele fala profanar o leito, aqui na história a gente sabe que Rúben dormiu com uma das mulheres do seu pai, né? O que amaldiçoa toda uma descendência. Então, assim, quando é que eu vou profanar o amor a Deus? Quando eu vou no terreiro, quando eu vou numa vidente, quando eu vou adorar uma imagem, enfim, quando eu adoro qualquer coisa antes de Deus. Então eu profanei. Então eu coloquei algo impuro no que é sagrado. Porque assim, aqui a gente aprende nesse estudo que Deus é suficiente em nossa vida. Ele tem que te revelar algo, ele vai te revelar, seja por sonho, seja por visão, seja por profecia. Ele vai revelar para você, que é filho amado. Então, a gente não precisa ir em busca de outros meios para que Deus... Porque se eu tenho intimidade com Ele, Ele vai me revelar. E quando a gente tem esse entendimento, a gente se liberta. E chega aos pés dele e diz, Senhor, me perdoa. Porque eu fiz isso, porque eu estive em busca, eu estive em outros caminhos. A verdade, eu estive em um atalho. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, Ele é o caminho. Quando a gente desvia para um lado ou para o outro, é atalho.
Então, muitas das vezes a gente esteve em atalho, não é verdade? Eu já estive em atalho, mas ele é o caminho. E atalho não é bom, né? Por isso que fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai buscar atalho, porque atalho nunca é bom. Né? Você pode até parecer que ele vai cortar ali e vai te levar num lugar, mas é atalho. Então é melhor a gente estar no caminho. O caminho, ele vai haver obstáculo, vai ter uma pedrinha ou outra, vai, mas você está no caminho, né? Então é importante a gente entender isso. Então aqui Rubem, ele perdeu o direito de primogenitura. Então quando eu profano, eu perco esse meu direito de chegar, Deus, eu sou amada. Então tudo que a gente, quando a gente se sente amado, tudo que a gente pede em oração, tudo que a gente pede, já acreditando que tem, porque se eu me sinto amada e eu peço a Deus, eu tenho a fé que eu vou receber. Eu tenho a fé de que eu tenho. Então isso é construído no processo. E se ele não te der naquele momento é porque você ainda não está capacitada, não cresceu ainda em estatura e sabedoria para poder sustentar. Porque aquilo que não se parece com você não é seu, né? Porque eu tenho que me preparar para tomar posse do que eu estou pedindo. Eu tenho que me capacitar para tomar posse. Então, se ele não te dá naquele momento, é porque ele está te preparando para que no momento certo você receba. Então, as promessas dele sempre se cumprem. Ela pode demorar um tempo, pode passar ali um período, mas se você cumprir, honrar a Deus, né? É o princípio de honrar pai e mãe. Então, se você está honrando a Deus, se você está no caminho, não está buscando atalho, não está profanando, tenha certeza de que a sua porção está recebida. E quando a gente reconhece que profanou e chega diante dos pés de Jesus e pede perdão, essa dívida está paga. Então vai dizer, ai meu Deus, e agora eu profanei, eu errei. Chega aos pés do Senhor, faz uma oração e diz, me perdoa, Deus, porque eu fiz isso, porque eu profanei, porque eu fiz assim, assim, assim. Eu desonrei o meu pai, eu desonrei a Deus quando eu fiz isso. Me concede. E ali você toma posse e declara, eu sou livre, eu sou amada, eu sou perdoada. E aí você esvazia o seu coração e fica leve, limpo, para receber e para tomar posse só desse amor. E aí vai tirando tudo que não convém, sabe? E fazendo isso mesmo com um gesto, sabe? É como eu faço com meu filho. Filho, o que tem no seu coraçãozinho? Ele, mamãe, desobediência. Eu depois vamos tirar. Vamos manter o coração puro. Porque é esse coração puro que Deus quer, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho, né? Seja profetizando, seja declarando, seja pedindo a Deus. Deus, purifica o meu coração. Faz do meu coração o teu altar. Então, e aí sim, eu vou tomar posse cada vez mais de me sentir amada e orar e pedir. E ele vai me dar tudo que eu pedi. Porque eu estou honrando ele. Então isso é honrar, né? O nosso Pai Supremo, né? Nós temos os nossos pais terrestres, da qual também tem interferência quando a gente honra o nosso Pai da Terra, a Mãe da Terra, com todos os seus defeitos. Porque eu também não sou perfeita, né? Perfeito e bom só Deus. Então, quando a gente honra, as portas do céu se abrem, porque é através dos pais terrenos que se abrem as portas para o nosso Pai Celestial. Então, isso é importante, né? Então, quando a gente vai tendo esse entendimento, Deus vai abrindo as portas da prosperidade, da abundância, de tirar a água suja, né? De mágoas, porque quantas vezes aqui eu já relatei, a gente guarda a mágoa de quem nos rejeitou, né? Da pessoa que era para nós nos proteger, muitas vezes nos rejeitou. Mas por quê? Ela também foi rejeitada. Então, quando a gente entende isso, a gente perdoa. Nossa, eu entendo porque fulano fez isso. Eu entendo porque meu pai fez isso comigo. Eu entendo porque minha mãe fez isso comigo. Porque ela também foi rejeitada. Então fica fácil lançar o perdão. E aí você abre as portas com o seu Pai Celestial. E aí você toma a sua porção dobrada, você toma a sua porção de bênção. Então, quando a gente profana, porque eu sou importante para Deus, eu sou primogênito para Deus, ele disse, filha, me ama de todo o coração e ama a ti. E aí sim ama o teu próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, eu vou amar o próximo. Então, quando eu me amo, eu me perdoo. Se eu me perdoo, eu vou perdoar o próximo. Então, entende essa importância do amor próprio? Eu tenho me dedicado muito ao amor próprio, né? Ao merecimento, a desfrutar, a descansar todos os dias, né?
confiar no Senhor, fazer o que eu tenho que ser feito, porque Ele é o meu ajudador. Eu faço assim um pouquinho e Deus vem e multiplica. Então, por mim mesma eu não faço nada, eu não tenho poder de fazer nada, né? Então fala que aquele que está ligado na videira, nós somos galhos. Quando a gente está ligado em Deus, é Ele que promove, né? A árvore por si só é que permite que os galhos dê fruto. E o galho que não dá fruto é cortado, é podado. Então, que a gente seja esses galhos ligados na videira e que a gente gere frutos. Então, eu honrar, eu confiar, eu estar com o abençoador, é natural que as bênçãos venham, né? É natural que eu vá gerar fruto. Então, é natural que eu resplandeça esse amor, que Ele diz para mim me amar. Eu tenho que me amar, eu me amo, eu me cuido. E aí, depois eu cuido do outro. E aí eu vou cuidar bem do meu filho, eu vou cuidar bem do meu esposo. E aí ele fala, dá essa promessa. E engrandecerá seu território. Que é o que eu tô fazendo aqui, né? Servindo ao próximo. Então, é por isso que a gente mentora para mulheres. Falo mais uma vez. Porque a mulher tem esse poder de influenciar, de edificar a sua casa. Então, por isso que a gente insiste aqui e convida. Compartilha essa mensagem para mais pessoas, para que ela conheça esse mover, para que ela esteja aqui unindo a fé dela com a nossa fé, porque a gente só é forte porque nós estamos juntas. Né? O devocional acontece todo dia porque cada uma vem com sua porção. Hoje, as meninas, as nossas mulheres fortes, poderosas que estariam aqui comigo hoje na sexta, que normalmente é duas, né, ou uma, está recebendo uma bênção, desfrutando de uma bênção, está aqui organizando o casamento da filha logo mais. A Van, né, tá viajando lá para São Paulo, vai promover para uma palestra, vai se capacitar, ela tá buscando o seu crescimento pessoal, né? E aí ela vem, chega aqui, de tudo isso ela vem, chega aqui e vai servir, transbordar para nós. A Andréia hoje está casando uma filha e está desfrutando de uma bênção, né? Então, olha como é precioso a gente estar com o abençoador, estar servindo o abençoador, né? Porque as bênçãos vêm e nos alcançam e a gente tem que estar fazendo a nossa parte, né? Uma mãe, quantas vezes ela relatou aqui, né, Andréia, que estava orando pela vida dos filhos, que entregou para o Senhor, e aí Deus veio e deu a provisão, hoje ela está colhendo esse fruto, né? Um casamento, um matrimônio da filha. Então as bênçãos sempre vão nos alcançar. Então, começa na nossa casa, no nosso território, começa em nós, a gente desfrutar disso, e aí vai chegar aqui e ela vem servir, transbordar desse amor para cada uma de nós e fortalecer. Olha, creia em Deus que é possível, porque você vai receber a sua bênção. Ela vai chegar. Então, a importância da gente orar pelos filhos, a importância da gente fazer o nosso melhor, a importância da gente se cuidar e entregar o mais para Deus. Senhor, eu estou fazendo aqui te servindo a mais vidas. Cuida do que é para o Senhor cuidar. Cuida aqui do meu filho. Ele tá ali quietinho, tá assistindo. Quando volta, eu vou, fico com ele. Então, assim, e meu esposo tá lá trabalhando. E cada um fazendo, e eu fazendo aqui o meu melhor dentro de casa, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar na inércia. A gente não pode ficar na apatia. Nós temos que fazer algo. Então, a gente vê aqui que realmente segue dois caminhos. Então, primogênito, a bênção é sua. Deus quer te dar a porção dobrada. Mas se você profana, se você negligencia esse poder, essa unção que ele tá te dando, ele vai dar lá, ó. E aí ele fala que deu, então foi outorgado para José, os filhos, né? Seu filho. E a gente conhece a história de José. José foi aquele que os irmãos pegaram, jogaram no buraco, venderam como escravo. O menor da casa. E aqui a gente vê que Deus pega o menor e restabelece. Davi era o menor da sua casa, o excluído. Quando Samuel chegou para ungir, o pai dele foi mostrar, tá aqui, o Eliá, fortão, tal. 7 homens dentro de casa. O único que estava lá trabalhando era Davi. E ele disse, não é nenhum desses. Tem outro filho? Ele disse, tem, mas ele está lá no pasto. E Samuel disse, enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Então, aquele que foi o excluído, o menor, tomou a porção, que era para o primogênito. Então, quando você, minha irmã, quando eu não me levanto, quando eu não visto o meu manto, não se preocupe não, que Deus vai levantar quem quer, quem está disposto. E pode ser o menor, aquele que ninguém dava nada. É ele que vai se levantar. Então, você pode ser hoje o menor da sua casa, aquele que te rejeitaram e disseram, não, isso aí não vai longe não tem futuro não. Deus quer te levantar, se você entender isso, se levantar, estar com o abençoador,
As bênçãos vão te alcançar. Tudo que você pedir, ele vai te dar. E aí você se restabelece. O menor. José foi... E ele perdoou, né? Então a gente conhece a história de José. Ele foi lá e perdoou os irmãos. Ele foi o governador do Egito, né? Foi preso, foi todo humilhado. Mas aí fala que José estava lá na prisão e Faraó chamou ele e deu a roupa de rei, a roupa de governo. Então muitas vezes a gente está lá excluído, largado. Mas aí Deus vem e te restabelece. Toma o manto real. E agora você vai sustentar o manto real? Aí a gente comentou, né? Nossa, mas essa roupa nem combina comigo. Nem combina comigo. Mas você tem capacidade, você passou por todo um processo de perdoar as pessoas, de aprender a amar Deus, de sair de atalhos, de sair da escravidão que a Babilônia te impôs. Você é uma mulher forte. Você aprendeu a seguir o processo. Tá entendendo como Deus... Tudo Deus tem um controle. Nem um fio de cabelo tá aqui à toa, nem uma folha de uma árvore cai se não for no controle de Deus. Tudo que eu passei, tudo que eu superei, é Deus me preparando. Tudo que você passou, cada dor, cada choro, cada solidão, sabe? Cada momento difícil foi capacitação para algo que Deus tem preparado para mim, para você, para nossa vida, quando eu assumo esse governo. Então, o menor da casa é levantado. E aí a gente aprende aqui no capítulo 5, o que você quer escolher para você. Qual exemplo hoje você vai escolher? O de sucesso de José ou o de fracasso de Rubem? Eu escolho de sucesso. Eu escolho de sucesso. Eu escolho o exemplo de sucesso. Seguir como José. José nos dá um exemplo. Perdoa aqueles que te venderam, que te jogaram no buraco. Aqueles que lançaram pedras sobre ti. Perdoa. E você ainda vai dar provisão e alimento para essas pessoas. Porque José foi a provisão dos seus irmãos. Eles vieram até ele pedir. Eu quero entender desse amor que você tem. Eu quero ser perdoador como você tem esse perdão. Sabe? Esse é o alimento que vão buscar em ti. Muitas vezes não é alimento natural, não. Aqui ele pode estar falando do alimento espiritual. O amor, o perdão. Porque as pessoas se constrangem. O amor de Deus, ele é constrangedor. A pessoa fica assim, nossa, como que eu fiz isso para Gisele? Como que eu fiz isso para Elisete? Como que eu fiz isso para Laís e ela tem compaixão de mim? Ela me olha como se nada tivesse acontecido. E perdão não significa que você vai estar assim, ó, de novo com aquela pessoa. Simplesmente você perdoa. Mas houve uma perda de confiança. Você sabe que tem que estar acautelado, né? A própria palavra de Deus diz, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Eu dou o perdão, mas se eu já conheço aquela situação, não é mais para, tá aqui ligado, tá... É lançar perdão, é lançar amor, misericórdia. Eu perdoo porque Deus me perdoou primeiro. Então, a gente tem esse entendimento, né? De sim, conviver como José, né? Ele chegou a colocar porque é o irmão dele. Quem é minha irmã? Quem é meu irmão? É meu próximo. Né? A gente fala que a gente tem um núcleo, a família, a gente tem um núcleo familiar, porque quando Deus diz, Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então você vai ali e forma o teu núcleo familiar. Tua família é teu esposo e teus filhos. Teus parentes, né? Porque quando você casa, você constitui sua família, aí você vai e sai daquela família que era o núcleo, seu pai, sua mãe e você como filho. Então, muitas vezes a gente quer estender, a família, eu tenho que me ajudar a minha família, resolver o problema da minha família. A sua família é sua casa, seu marido e seus filhos. Seus pais, seus irmãos, são parentes, primos e tios, são parentes. Então a gente tem a primeira, a segunda e a terceira família. E aí temos a nossa família universal, né? Quando a gente chega, minha irmã, cada um de nós aqui, nós somos irmãos, é essa grande família. Mas primeiro eu tenho que cuidar do meu núcleo familiar. O apóstolo Paulo diz, aquele que nega a sua família é pior do que o infiel. Então primeiro eu cuido do meu próximo, quem está mais próximo de mim. Meus filhos, meu esposo. E aí você tem que lançar o amor ao seu irmão. Quem é meu irmão? Todos nós aqui. É a grande família. Todos nós somos irmãos. Então quando eu digo eu tenho que lançar o perdão sobre meu irmão, é todos. A gente lança total. Entende isso? É bem extenso, mas família
é meu filho, é meu esposo. Eu tenho que cuidar dela. É o meu bem mais precioso. Família, família, família. E aí depois eu vou para a família dos parentes, meu pai, minha mãe, e lá de onde eu saí da casa, se eu estou com eles, essa é a minha família, é o núcleo principal, é quem eu tenho que dedicar. E aí eu cuido da minha família, cuido sim dos parentes quando desejam, quando buscam, quando é possível. E sempre, em todo lugar que eu estiver, vai ser meu próximo. No meu trabalho eu tenho meu próximo, meu irmão, todos somos irmãos, né? A gente fala que quando tá, a gente diz a paz, minha irmã, que é daquela congregação, é daquela igreja, mas é todos. É todos. Do pior, aquela pessoa mais perversa é seu irmão. Ontem mesmo eu estava no trabalho e a gente comentando, e ele comentou, disse, porque tem aqui um caso, né, de um grande coronel, assim, que ele foi muito perverso, e ele disse, mas como? Como, Laís, que Deus vai dar esse perdão? Como que agora a pessoa fez todo o mal e coloca uma Bíblia ali embaixo do braço e agora diz que tá perdoado? Como isso? E eu digo, meu irmão, mas é assim mesmo. O amor de Deus é para todos que o buscam. Quando eu chego aos pés dele, então a gente tem que ter esse entendimento. A gente se pergunta como, é igual Jonas, né? Jonas, ele disse que não ia para Nínive e ele ficou, mas Deus, eu não vou, eu não aceito. Como que eu seguindo, eu fazendo e o Senhor vai dar misericórdia para esse povo? Como? E aí Deus diz, por que fica irado, Jonas? É para esse povo sim que eu quero libertação, porque eles não têm discernimento, ele não sabe separar a mão esquerda da direita. Ele não tem discernimento o que é bom, o que é mal, e aí vive uma perversidade. E aí você não quer aceitar que eu dê perdão a ele, mas é para todos o amor de Deus. E aí eu disse, meu irmão, é assim mesmo. Ele também é nosso irmão. Ele também é nosso irmão. Quando ele chega nos pés do Senhor, na cruz, que ele entende esse amor, ele é renovado. É permitido uma moldação. O Espírito Santo vai moldar. Porque não tem pecado pequeno ou pecado grande. Tudo é pecado. Ele cometeu o pecado de fazer o que fez, porque é muito atroz mesmo, muito perverso, né? E aí foi exposto tudo aquilo, foi preso, foi condenado. Mas aí ele chega aos pés do Senhor. E eu digo, ele chega. É possível o Espírito Santo de Deus estar moldando o caráter dele, fazer ele se arrepender de toda essa perversidade, mas creia em uma coisa, que Deus estabeleceu o princípio. Plantou, colheu. Princípio, causa e efeito. Ele chega aos pés do Senhor, mas não tenha dúvida de que Deus não tem o culpado como inocente. Essa consequência, essa conta vai ser cobrada. Ele está permitido a mudança a partir daquele momento, mas o que ele fez para o passado vai ser cobrado para ele, seja fisicamente, seja espiritualmente, uma cobrança espiritual, né? Da qual a gente tem entendido aqui que recai sobre netos, bisnetos, é algo que é muito sobrenatural, é algo espiritual, a gente está falando, a gente não está nadando aqui, né? Não é rasinho, é profundo, é para quem realmente está seguindo os estudos, buscando esse entendimento com a gente. É profundo e fica uma cobrança espiritual, né? É uma cobrança espiritual, vai pagar, ela vai ser paga, mas a partir daquele momento que eu chego a Deus, há uma transformação, há um renovo. Então, muitas das vezes a gente fica, o que eu fiz no passado? A gente vai, sim, sofrer a consequência dessa cobrança. Deus não tem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Muitas vezes, pessoas são acusadas injustamente, pessoas são condenadas injustamente. E Deus sabe, né, o coração. José foi preso injustamente, não é verdade? Ele esteve lá na cadeia no Egito. Foi injustamente, foi uma calúnia, foi uma manipulação, né, da mulher de Faraó. E aí ele esteve lá na cadeia. Então, pode haver também, né, essa condenação injusta, mas e aí Deus vem e dá a provisão. O que foi que aconteceu com José? Deus veio, e honrou ele, porque ele não toma o inocente como culpado. Ele foi honrado, né? Colocou o manto real, tomou posição e foi governo do Egito e alimentou aqueles que jogaram ele no buraco e lançaram pedras. Os irmãos. E quando ele fala irmão, a gente está falando dessa irmandade real, né? Muitas vezes não foi seu irmão de sangue que lançou pedra que te rejeitou, mas foi seu irmão, né? Seu irmão, seu próximo. Então, isso é importante a gente entender. Quando alguém vier ali carregado de ressentimento, de lixo e querer jogar em você, não tome posse disso não, porque isso está falando mais dele do que o seu respeito. Não tome isso como ofensa pessoal, não.
Algumas vezes eu já respondi quando as pessoas chegavam ali para lançar. Muitas vezes eu fui essa pessoa que descarregou, sabe? Então, que a gente saiba descarregar os nossos ressentimentos, as nossas coisas, não nas pessoas, porque não tem nada a ver. Então, quando alguém chega e lança que você é isso, ela tá cheia de ressentimento, tá cheia de lixo. E o ataque não é pessoal. Ela tá falando mais dela mesma. Então, você vai, acolhe, lança o amor, ignora, porque ela não tá falando de você. Ela tá despejando, socorro, eu tô precisando de ajuda. Me ajuda, minha irmã. Me dá aqui um pouco desse amor que você tem. Então, quando o outro faz algo mal pra gente, é ressentimento. Os irmãos de José jogaram ele no buraco por quê? Inveja, ressentimentos, né? Porque ele era amado, o amado. Então, pega a revelação agora. Por que tem pessoas, a gente chega em um lugar e as pessoas muitas vezes te rejeitam de graça? Você não disse nada, você não fez nada para aquela pessoa e ela morre de ressentimento de você. Ela quer lhe ver numa situação e você, meu Deus, o que eu fiz pra essa pessoa me odiar tanto assim? Eu não fiz nada. Não precisa, muitas vezes você não precisa fazer nada, você só precisa se sentir amado de Deus. Você só precisa ser amado do seu pai. Os irmãos de José, todos os outros aqui, os 11 irmãos, jogaram ele no buraco porque ele se sentia amado pelo seu pai. Ele era amado pelo seu pai. E aí quando Israel deu o manto colorido para José, porque ele foi merecedor, né? Muitas vezes a pessoa diz, nossa, fulano tem sorte. Sorte, gente, é merecimento conquistado. Tudo tem que ser conquistado. Então, ele foi merecedor de receber esse manto, de posicionar. E aí os irmãos arrancaram o manto dele, jogaram no buraco. Quantas vezes as pessoas vão querer arrancar esse seu manto, esse seu brilho? Isso que você faz. Aqui mesmo, pessoas já chegaram e disseram, mas como que vocês vão chegar lá e vai falar da palavra de Deus assim? Eu não me sinto nessa autoridade. Eu digo, pois eu tenho essa autoridade. Diz sim, eu não estudei teologia, eu não sou teóloga, mas eu sou filha amada de Deus. E eu tenho um testamento para me ler e tomar posse dessa herança. Esse é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, quando eu leio e tomo posse dessa herança, é minha. Eu tenho sim direito. E quando chega alguém para fazer isso, é querer tirar esse teu manto. Que você não vá buscar esse entendimento. E eu digo, você está convidada a fazer com nós, quando você se sentir, quando chegar em um livro, em algum momento que você tenha entendimento daquele capítulo, eu quero sim que você chegue lá, ligue sua câmera, acesse sua live e diga, eu vou falar da palavra de Deus. Porque eu tenho autoridade, eu sou filha amada dele, é herança minha. Isso aqui é para mim, é para você, E eu tenho autoridade de chegar e abrir e pregar e evangelizar. Porque eu tô tomando posse. Quando eu tomo posse, eu lanço pro outro. Então não venha querer tirar aqui o meu manto, não, porque eu estou me capacitando para sustentar ele. Então, vão querer sim, muitos dos irmãos. E pode ser a maioria, né? Como aqui foram todos. Teve o Judá, foi o único que disse assim, não vamos fazer isso com ele, não vamos matar, não, vamos então vender aqui para ele levar eles lá para o Egito, levar eles para longe e vender como escravo. Então, olha como é que vão fazer com a gente. Muitas vezes vão querer sim tirar o nosso brilho. A gente não faz nada, mas chegou com o brilho, chegou com o seu manto real, posicionada de filha amada, rainha do reino, de rainha, filha de Deus, né? Então, vão querer tirar o teu manto, te rasgar e jogar no buraco e te difamar. Mas você, minha irmã, você, minha irmã, tem que se manter firme. Tem que se manter firme e posicionada. Porque podem querer rasgar o teu manto. Vão sentir inveja desse teu brilho real. Desse teu brilho que o Pai Celestial coloca em nós. E aí, você tem que lançar perdão sobre essas vidas. Fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes você vai ser aprisionado lá na Babilônia, como José foi. Ele ficou na cadeia, mas mesmo lá na cadeia, mesmo lá nessa prisão, ele estava governando. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando todos te rejeitam, se mantenha forte. Chore, se você tiver que chorar. Peça colo, peça oração quando você puder pedir. Peça primeiro a Deus. Aqui ele fala, né, a promessa lá, do versículo 10.
Senhor te encherá de bênçãos e engrandecerá o teu território. Sua mão estará contigo, ele te livrará do mal, para que o mal não tenha domínio sobre ti. E ele te dará o que você pedir. Peça libertação e cura. Senhor, me ajuda em tudo. Quando eu peço em tudo, é em tudo e Deus me dá. Ele me ajuda em tudo. Me faz sair, né? Como sair, como que vocês sabem, sair do buraco da depressão. Como sair do pico, né? Então eu já tive nos dois extremos. Extremo de estresse e ansiedade, por ser fazedora. E estresse, o limite do buraco, do fundo de depressão, a ponto de perder minha total energia e pedir que Deus me levasse. E quando eu senti o descolamento mesmo, total, eu senti Deus me tirando de mim. Quando eu senti eu saindo de mim, eu disse, meu Pai, meu Deus, me perdoa. Eu não quero morrer agora. Eu não quero que o Senhor... Porque tudo que a gente pede, Ele faz. E eu pedi, eu disse, Deus, eu não aguento mais o sofrimento. Eu não aguento mais essa dor. E Ele me levou. Então ali foi uma experiência de morte mesmo. E aí eu orei a Deus, eu digo, Senhor, me perdoa pelo que eu pedi. E Ele me perdoa na hora. Na hora. Chegou um ponto mesmo, é algo sobrenatural, energia mesmo, testemunho real. Ao ponto de eu sentir o deslocamento e ver eu deitada. Tipo assim, meu espírito saiu, tava voltando assim ao Pai e o corpo ficou. Total, foi uma experiência muito sobrenatural. Que contando assim, só entende quem tá mergulhado aqui nas águas profundas. Quem tá nadando aqui no rasinho nem entende isso, é muito profundo. Então, é a primeira vez que eu conto assim, porque é algo sobrenatural, a gente quase que não entende. E aí, quando eu senti eu me deslocando de mim e vendo o meu corpo mesmo, assim, porque eu nunca tive, assim, de dizer, eu vou me matar, eu vou passar aqui um punho, eu vou passar uma corda. Isso nunca passou, nunca tive na minha cabeça, mas a minha energia definhou a um ponto, sabe, que fala que a energia da gente, por isso que fala que nós somos responsáveis por criar energia em nós e por definhar a nossa energia. Então eu cheguei a um ponto de baixar tanto minha energia que eu disse, Senhor, me leva, eu quero que o Senhor me tire desse sofrimento desse mundo. E aí eu tava indo, simplesmente assim, eu entreguei os pontos, foi só na mente, sabe, não precisou de corda, não precisou. E aí eu fiquei mesmo, foi só em oração que eu pedi a Deus para me livrar desse sofrimento, de rejeição, de dor, de depressão mesmo, que é uma dor da alma, é uma dor de você não ter força para lutar para mais nada, de não querer comer, sabe, a dor da solidão, da depressão não é algo que você ignora e diz é besteira dela. É uma dor existencial. E aí eu pedi, Deus, eu não quero morrer agora, me permite ficar, me dá, eu não quero morrer sem ser mãe. Foi o que eu pedi a Deus. Foi o que eu pedi a Deus. E aí eu senti que retomei ali, colou assim de novo, sabe? E ali a energia começou a fluir. Eu passei assim um ano vivendo, como fala, né? O pior ano da minha vida, mas assim, foi só estudando, foi só dedicada a mim mesmo. Eu excluí tudo, botei todo mundo na geladeira. Sabe, eu perdoei ali todo mundo e eu fiquei um tempo isolada, longe de todo mundo, sabe? Então, Deus promoveu esse meio, né? Eu fui trabalhar em um local, então eu fiquei lá, no outro mundo. Eu saí, eu tive que mudar de território, das pessoas, dos lugares, de ambientes, de cobrança. Eu sumi de todo mundo e eu fiquei só mergulhada. Estudo bíblico. Eu li todos os livros possíveis, assim, que eu queria ter lido naquele ano. Porque eu tinha uma biblioteca, sabe? Quando você deseja, assim, algo... Eu não podia comprar aqueles livros. Mas no lugar que eu estava, eu tive acesso a todos os livros que eu desejei. E não tinha como comprar. Então, eu fui estudar e fui me dedicar. Eu vivia, assim, só pra mim, pro meu autocuidado. E quando eu saí de lá, eu tava mais forte. É precioso como Deus faz. Tudo que a gente pede em oração, Ele nos concede. Eu nunca tinha falado esse testemunho, mas eu senti nesse momento. Porque foi algo lindo e sobrenatural que eu vivi com Deus. Eu pedi minha vida de volta. Eu pedi para Ele me tirar. E Ele tirou. E quando eu tava sentindo essa saída, né? Porque a gente tem a minha morte. Mas era algo leve. Foi leve. Por isso que eu acredito quando eu digo na vida eterna. Porque eu digo... Não dói, não dá medo, é algo leve e suave. E eu sabia que eu tava indo e seria assim em paz. Mas eu disse, Deus, eu quero ser mãe. Eu quero ter a experiência de saber o que é a maternidade.
E aí ele me concedeu. E hoje eu me dedico total, né, a ser mãe, a cuidar. Porque eu pedi isso a Deus. Ele me deu a experiência depois. Eu perdi um filho, que também foi propósito de Deus. Eu digo, uau, por que que Deus me deu a condição de ter um filho, de saber o que é ter a experiência de ser mãe e ter a dor de perda de um filho? Para entender as mães que chegam a mim e dizem, eu perdi meu filho. Aí eu fico, nossa, eu pedi Deus para me ser mãe. E ele me mostrou. Hoje eu entendo por que eu perdi na gravidez. Porque isso é ser mãe. É você confiar a Deus. Eu tenho um filho para cuidar, para amar. Mas se eu perder esse filho, eu também tenho que estar confiando em Deus. Porque foi porque Ele permitiu. Eu sei a dor de ter um filho, eu sei a dor de perder um filho. Você não me pediu mais para ser mãe? Isso é ser mãe. Então, quantas mães hoje não perdem um filho para Deus, mas perde para o mundo? Então, a dor dessa mãe que perde um filho para o mundo, para o vício do álcool, para o vício das drogas, é praticamente a mesma dor no dia que eu fiquei de luto. Então, aqui a gente aprende isso. Quando a gente pede algo para Deus, Ele vai te dar. Mas dói. Você tem que sustentar o manto. E aí eu não entendia por que eu tinha perdido aquele filho na gravidez. Mas é porque eu pedi. E isso serve para mim entender como é essa dor de uma mãe que perde um filho para o mundo. De uma mãe que está vendo seu filho doente e está pedindo, Senhor, cura. E se você tem fé, Ele vai curar. Ontem mesmo a gente viu o testemunho de uma mãezinha que estava no desespero, né? No hospital. E aí ela colocou no grupo, né? A filhinha tomando aqui o soro. E pediu oração pra gente. Isso foi uma atitude de fé. Gente, quando uma pessoa chegar pra você e pedir, ora por mim, ora imediatamente. Faz isso imediatamente. Quando a pessoa diz, Laís, me ajuda, ora por mim. A pessoa tá fechando a boca, eu já tô orando. Senhor, entrega eu a ti, tal. E aí, em seguida ela disse, já estamos em casa. Quando foi na manhã seguinte, que foi ontem, ela colocou, olha aqui quem está de pé. E ela colocou assim uma fotinha pra gente, a filha dela, de pé. Porque se a gente pede, tem fé, que Deus vai curar. Eu digo, minha irmã, foi a tua fé que curou tua filha. Porque quando eu tenho uma atitude de pedir uma oração, eu digo, minha fé aqui tá um pouquinho fraquejada, mas eu sei quem tem fé que pode me ajudar nessa caminhada. Minha irmã, você tem fé. É o teu próximo. Quem é o teu próximo? É a tua irmã. Então, não receie quando você precisar de pedir oração. Não receie. E muitas vezes aquela tua irmã, ela nem vai te pedir oração. Mas você sabe que ela tá em dificuldade? Entrega. Senhor, eu tô pedindo pelaquela irmã, pelaquela situação. Muitas vezes não precisa tua irmã te pedir oração, não. Se você sabe que ela tá num momento difícil, entrega o nome dela para Deus. Entrega uma oração para Deus. Então, é o melhor presente que a gente pode receber, né? O melhor presente que a gente pode receber é alguém falar o teu nome para Deus. O melhor presente que eu gosto de receber é quando eu digo, Laís, eu orei por ti. Eu orei pela tua vida. Quando chega alguma das meninas aqui e diz assim, Senhor, cuida da vida da Laís, cuida da vida da Gisele, cuida da vida da Elisete, cuida da vida da Deus, cuida da vida da Isadora, cuida da vida. O melhor presente que eu posso receber é alguém falar de mim para Deus, sabe? Isso me alegra demais. Eu digo, uau, minha irmã tá falando de mim para o Pai. Ela tá pedindo pro Pai cuidar de mim. É o melhor presente que eu amo receber. É quando alguém fala de mim para Deus. Deus, essa minha irmã, eu sou grata pela vida da minha irmã. Senhor, minha irmã, ela está passando aqui um momento difícil na família. Ela está aqui com o filhinho dela em uma situação. Senhor, ela está bem, eu te agradeço por ela estar bem. Eu te agradeço pela Gisele, tá desfrutando de um momento bom, né? Hoje aqui, as nossas irmãs que estariam aqui com nós, Senhor, eu te agradeço hoje pela Andréia, tá casando a filha, por ela tá recebendo essa bênção. Eu te agradeço hoje pela Vanessa, tá viajando, está aqui na estrada, Senhor, guarda ela na estrada, porque ela está indo se capacitar e ela vai chegar aqui na rede social e ela vai evangelizar e ela vai transbordar tudo que ela recebeu dessa capacitação. Eu estou falando da minha irmã para Deus. Ela tá lá seguindo o propósito, mas eu tô pedindo, Deus, guarda os caminhos, protege na estrada. E Deus vai fazer, como ele diz, ó, a promessa.
para que o mal não tenha domínio sobre ti, e ele te dará o que você pedir. Então, o que eu peço? Uma cura, uma proteção, um livramento, uma restauração, uma libertação da escravidão. Então, nós podemos orar pelos nossos filhos e dizer: Senhor, eu entrego em tuas mãos, meu filho, não deixe que ele jamais se desvie, que ele vá para o atalho, que ele sempre permaneça em ti, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu estou pedindo isso para Deus, ele concede. Entendeu como é forte quando a gente se sente filho, quando a gente é amado? E o amor, o apóstolo, o João, né? É um dos livros que eu mais amo, João. Quando a gente vai lá e medita em João 10:10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás a ti mesmo como teu próximo. A gente cumpre isso. Eu tenho que me sentir amado. João foi o discípulo do amor. Ele é o apóstolo do amor. Por quê? Ele se sentiu mais amado. Ele chegava assim no colo de Jesus e ele fazia assim. Então, por que ele se sentiu mais amado? Por que ele era o mais amado? Porque ele se sentiu mais amado. Eu sou amada do meu Deus. E não há quem tire isso. Eu sou amada do meu Deus. Eu chego no colo dele e eu lanço todas as dificuldades. Tudo que eu pedi, ele vai conceder. Tudo que eu pedi. E quando a gente tem essa convicção, eu digo: uau, Deus me dá vida. Hoje, eu cheguei a pedir, né? Vocês viram. E realmente é forte. Eu pedi para Deus me tirar desse mundo, para me morrer. Isso ia se realizando, mas na hora eu confessei e pedi perdão a Deus. Eu digo: me dá o poder. Eu quero viver, me perdoa pela minha insensatez, porque foi num momento insano. E foi pela dor. E ele conhece o meu coração. Mas ali ele me curou. Me permite ser mãe. E ele disse: pois, bora. Levanta. Bora se preparar. Passei no deserto, fiquei 1 ano, como eu disse, isolada, lendo os livros, fazendo, isolada de tudo, só me dedicando a mim, ao meu intelectual, ao meu crescimento. Porque Jesus também teve que crescer, né? Em sabedoria e estatura. E aí muitas vezes a gente pergunta: pra que eu vou ler outros livros, outras coisas? Expande sua mente. Mas o melhor mesmo de todos é você tomar posse da sua herança. Não tem igual. Todos os demais livros que eu li, tudo, de ciência, de tudo. Quando eu chego aqui, muitas vezes um capítulo vai falar de amor próprio e de autoconfiança. João 10:10, se eu quiser falar, fazer um livro, 10 livros sobre ele, dá livros, né? Então, eu já tomei posse dessa unção de escritora, né? Eu tô transbordando isso, assim, toda essa... Porque eu sei que eu tenho essa mensagem para deixar para minha descendência. É uma história, é o testemunho, sabe? São experiências que são sobrenaturais. E a gente fala assim, que às vezes você quer ficar aqui no raso, nadar, mas é profundo, você tem que mergulhar. Quem tá aqui tá mergulhando fundo. Não adianta só nadar, e aí você vai passar uma vida, e aí, nadou, nunca mergulhou, minha irmã? Bora mergulhar, se prepare. Para fazer um mergulho, você tem que ter fôlego, você tem que estar com capacitação, né? Senão você vai só nadar, vai ficar só no superficial. E aqui a gente está capacitando, buscando, e cada um é para cada vez mais fundo, né? Então aqui essa é a mensagem, né, forte de descendência desse estudo de 2 Crônica, porque é referente a mim mesmo. Quando Deus fala aqui, mostra a genealogia, ele está falando de mim, de você, da sua história, dos seus antecedentes, dos seus descendentes. Aqui é a nossa origem. A nossa origem descende de Adão. Não adianta buscar outros meios. Quando eu descubro a origem, se você for atrás de toda a sua genealogia, muitos de nós aqui conhecem o avô, alguns conhecem o bisavô, o tataravô, e aí vai e se perdeu. Mas está aqui a origem. Se você for atrás, você vai chegar na origem. Então essa é a minha história, é a sua história, é a minha origem. Não é verdade? Então quando a gente amplia a nossa mente para esse entendimento, eu não preciso estar buscando muito isso aqui. E aí quando eu tomo posse, chego a Jesus porque ele é o caminho. Não chega-se a Deus se não for pelo caminho. Então tem um caminho, Jesus. Segui o exemplo dele. Ele é a verdade, é a vida. E ele veio para quê? Para nos dar vida, e vida em abundância. Então há quem tenha vida. Eu tinha uma vida. Mas aí quando eu encontro Jesus, quando eu fiz isso, quando eu pedi e ele me deu vida, ele me restaurou. E ele disse: agora vai, é para ter vida em abundância. Porque você tinha uma vida. Mas quando eu encontro com ele, ele vai me dar vida em abundância. E o que é abundância? Plenitude. Na mente, no corpo e no espírito.
Então isso é uma vida em abundância. Muitos têm só vida, mas Jesus, ele dá vida em abundância, na plenitude, no corpo, na mente, no espírito. Então é uma construção. E eu estou construindo. E eu estou cada vez mais buscando esse entendimento e mergulhando cada vez mais fundo. Porque precisa preparo, né, para um mergulho. Imagina quando a gente vai em um passeio e vai fazer um mergulho, precisa ali fazer um treinamento para colocar o tubo de oxigênio, precisa de uma instrução. E aqui é a nossa instrução. Então é isso, para mergulhar, precisa capacitar. Então não vamos ficar só no rasinho, não. Só nadando no superficial, né? Então esse é o nosso convite. Vem aqui estar conosco no movimento. A live vai ficar salva. E embora. Amanhã tem mentoria de finanças pra gente buscar capacitar para usufruir também, né? Aqui a gente fortaleceu aqui o nosso espiritual, mas a gente precisa fortalecer o nosso intelectual. O nosso corpo vai desfrutar de todas essas bênçãos quando a gente domina nas finanças. E aí o inimigo não tem poder, né, sobre a nossa vida. E ele vai querer atacar muitas das pessoas à nossa volta, mas tudo que a gente pede a Deus, ele vai nos conceder. Entendeu? Então, essa é o estudo, né, de hoje, segundo Crônicas, quando a gente fala de nós mesmos, das nossas antecedências, da nossa descendência e de mim, né? E a minha vida importa para Deus, a sua vida importa para Deus. É isso que ele quer falar nesse livro. Você é importante para mim. Você é o meu filho amado. Você é o meu primogênito. Eu tenho porção dobrada para você. Só que, se você negligenciar, ela vai pro próximo. Como foi aqui na descendência de Rúben, né, que a gente vê. Rúben tinha o direito de exercer a primogenitura, mas ele profanou o leito de seu pai. E aí, essa porção foi para José, que passou a seus filhos, né, que é Manassés e Efraim, que a gente sabe, né, que essa porção de primogenitura foi dada aos filhos de José. Então, que a gente tome posse hoje. Eu sou amada de Deus, eu sou a filha mais amada de Deus. Tudo que eu peço a Ele, Ele me dá. Eu amo a Deus, eu tenho fé no meu Deus, eu tenho fé em cada palavra que está no livro da vida. E eu obedeço a Deus. Então, tudo que eu peço, meu Pai vai me dar. Você crê nessa palavra? Então, compartilha essa mensagem. E assiste a live aqui ao inteiro, porque teve muita revelação, né? Muita revelação, foi forte, realmente. E eu coloquei um testemunho que eu normalmente eu não compartilho muito, porque é algo bem sobrenatural, só entende quem realmente conecta e quem está mergulhado no profundo. Quem fica no rasinho, no superficial, não entende muito desse sobrenatural, né? Do que é Deus, porque a nossa visão humana ela é muito limitada, mas quando se amplia o sobrenatural, é muito sobrenatural, não se explica. A gente apenas sente, né? Não tem como explicar. Eu poderia falar aqui o dia inteiro e não explicaria. Então, vamos consagrar a Deus. Eu agradeço cada uma de vocês. Senhor Deus, te agradecemos por cada momento, pela tua presença em nossa vida, por nos capacitar, Pai, em tudo. Nós consagramos aqui a Ti, a nossa vida, a vida de cada uma dessas irmãs, Senhor, que está vendo aqui nesse momento. Cada uma delas. Nós consagramos aqui o que somos, o que fazemos e tudo que temos, Senhor, que seja para Te glorificar, que seja para Te exaltar, para Te honrar, meu Pai. Nós Te agradecemos por tudo, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Nós Te agradecemos por tudo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, eu creio. Gratidão aqui cada uma de vocês. Gratidão. E é isso, unidas aqui, fé com a nossa fé, nós podemos ir além. Um excelente e abençoado dia.